Hoje, no nosso Momento Pet, nós vamos falar sobre intoxicação nos pets. E para isso, claro, eu estou aqui com a super médica veterinária, a doutora Letícia Moreira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Patrícia. Doutora, então assim, vamos começar falando, por exemplo, pro cão e pro gato. É a mesma coisa, digamos assim, quando ele sofre uma intoxicação? Ou não? Tem diferenças um gatinho que sofre uma intoxicação ou um cachorrinho? A gente teria diferenças, por exemplo, no meio de intoxicação. É claro que quando um animalzinho se intoxica, funciona mais ou menos da mesma forma, o corpo vai absorver, vai processar tudo aquilo ali, mas a gente fala no quesito de preferência dos animais. Então a gente quase não vê, por exemplo, um gatinho roendo plantas como um cão, que eles são mais arteirinhos às vezes, claro que não dá pra generalizar, mas a gente teria diferenças nesse sentido, mas... Claro que um cão e um gato estão suscetíveis a vários tipos de intoxicações diferentes e entre elas as mesmas para um e para outro. Entendi. Por exemplo, a pessoa tem um cãozinho em casa, por um azar ali acabou deixando alguns produtos, né, vamos dizer, de limpeza, alguma coisa que até é perigoso para crianças, né? Porque o pet é como uma criança, um bebezinho, né? Eles vão ali atrás do que não é para ir cheirar, do que não é para ir comer. Se acontecer, quais são os primeiros cuidados, os primeiros passos, doutora? Então, a gente sempre pede ali pro tutor, identifique qual que é o princípio ativo ali seja produto de limpeza, seja algum tipo de medicação, seja uma planta. Existem muitas coisas que existem antídotos, posso dizer dessa forma, que a gente consegue, no momento que o pet chega para o nosso atendimento, já administrar esse antídoto, essa medicação que pode reverter essa situação. O que o tutor pode fazer em casa num caso de intoxicação, seja por veneno mesmo ou seja por algum outro agente, agente de limpeza, planta, carvão ativado. É um comprimidinho que vende em farmácia humana normal mesmo, que qual que é a função dele? Ele pega o líquido, o veneno, a toxina que está lá no estômago ainda livre, que o corpo não absorveu, e engloba ela, para evitar que o corpo absorva aquela substância e evitar mais problemas lá na frente. Claro que o que já foi absorvido, o corpo vai processar e a gente vai ter que tratar essa parte. Mas a gente consegue fazer com que tenha menos repercussões depois, se a gente conseguir absorver esses nutrientes ali, essas substâncias, através do carvão ativado. Por falar em veneno, doutora, o que acontece com o corpinho do cãozinho, do gatinho, enfim, quando ele ingere veneno? Então, o principal foco de intoxicação que nós temos hoje é através da ingestão. Existem as intoxicações através de picada de inseto, picada de cobra, claro que é bem menos frequente, mas o que acontece? O veneno ele vai lá para o estômago, passa lá pelo intestino e o corpo absorve aquilo. Então, aquilo ali se torna tóxico não só no meio ali do estômago e do intestino, mas na corrente sanguínea. Os principais órgãos que vão metabolizar tudo isso é o rim e o fígado. Porque são eles que metabolizam tudo, que vão transformar, por exemplo, quando a gente toma um remédio, é eles que vão converter aquilo ali na ação que a gente precisa. E quando chega aquela toxina lá nesses órgãos, ele não consegue processar aquilo ali. Então, o corpo entra num estado de alarme mesmo, de intoxicação e não consegue processar. Em quanto tempo, por exemplo, que o tutor que ele tem que agir rápido, digamos assim, porque esse veneno ele pode, vamos dizer, as horas vão passando, pode causar mais ou menos danos, é isso, doutora? Isso. Então, vamos supor que o seu animalzinho ingeriu alguma coisa agora. Se você correr agora para o médico veterinário, as chances de você conseguir reverter essa situação, da gente conseguir estabilizar a saúde do animalzinho, é bem maior do que se você aguardar ali 1, 2 horas. Estima-se que nós humanos, a absorção ali pelo estômago, o intestino, começa ali com uns 15 minutinhos. Então, é muito rápido essa situação. A gente tem muito ali essa história de que, comer o veneno dá leite, dá ovo cru. É uma história totalmente errônea. Porque o que acontece? Quando a gente ingere um alimento, o nosso corpo vai trabalhar para absorver ele o mais rápido possível. Sim. Então, se a gente está com uma substância tóxica lá no estômago e coloca um alimento que, por si só, o leite, por exemplo, é tóxico para cães e gatos na sua maioria das vezes, além de intoxicar mais ainda, faz o corpo trabalhar com aquilo ali e falar, opa, eu tô com o alimento aqui, eu preciso absorver ele. Então vai absorver muito mais rápido aquela toxina que tá paradinha ali no estômago. Agora, doutora, digamos assim que o tutor, ele não viu, por exemplo, que o cãozinho, que o gatinho ingeriu alguma coisa que não era para ingerir e esse cãozinho está intoxicado, mas ele até então não sabe.
quais são os sinais, sintomas, que talvez ele tenha que prestar atenção para falar, opa, algo de errado não tá certo? Então, normalmente, o que nós notamos? Vômito, o animal ele fica mais apático, mais tristinho. Em alguns casos, quando a gente tem uma toxina mais severa, a gente pode ter casos de síncope, que seria um desmaio, convulsões, perda da consciência ali, fica deitadinho de lado sem conseguir se mexer, sem andar. Às vezes, não tem muito um sinal específico, mas seria mais esses mesmo que a gente nota ali de cara quando a gente tem um encontro com um paciente intoxicado. E o tratamento, por exemplo, além dessa questão do carvão ativado, né, que o tutor pode dar em casa, no pet, qual que é o tratamento que é feito, doutora? Então, quando os pacientinhos chegam para nós, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um acesso venosinho ali para soro. Por quê? A gente vai ter que estimular esse corpinho a eliminar essa toxina. Então, a gente precisa hidratar para fazer essa estimulação de sair o que é ruim e ficar somente o que é bom. Então, claro que cada toxina, ela tem um tratamento diferenciado, tá? Então, por exemplo, vou citar um aqui, que seria o veneno de rato, o famoso chumbinho. Geralmente, qual que é a forma que ele age? Ele vai quebrar a barreira de coagulação do corpo. Então, ele tende a gerar hemorragias. Nossa. É dessa forma que ele mata os animaizinhos. Então, quando o animalzinho chega para nós com o histórico de ter ingerido chumbinho, a gente vai fazer medicações que quebrem esse ciclo da quebra da barreira plaquetária ali. Então, a gente vai monitorar nesse sentido, porque em muitos dos casos a gente precisa fazer transfusão também para restabelecer as células sanguíneas ali. Mas cada tipo de agente tóxico tem a sua resolução ali. Perfeito. Bom, então todo cuidado é pouco, né? A gente tem que ter atenção. Quando nós somos tutores, né, de animaizinhos de estimação, a gente também quer ter todo o cuidado para que eles também tenham qualidade de vida. E se porventura algum acidente acontecer, a gente sabe então quais são os primeiros cuidados que a gente deve tomar. Doutora Letícia, muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada a você, Patrícia. E até a próxima. Até. E vocês continuam com o nosso Vitrine Revista.